Olá, sejam bem-vindos ao Pod Prof, um podcast para professores transformadores. Eu sou a Carol. E eu sou a Jamara. Jamara, o que pode hoje? No nosso 9º episódio da 2ª temporada. Carol, no nosso 9º episódio pode amplificar, conectar e puxar. Essas 3 palavrinhas vão nortear o nosso bate-papo de hoje, que está amplificado. Uau! Que emoção! Muito bom! Hoje Sim. a gente está aqui muito feliz que a gente está finalizando o ano, Sim. né? E com convidadas muito especiais. Muito especiais. Que a gente queria e foi difícil, Nossa, gente. Pense num povo difícil. E a gente é facinho. Nós né? todos facinho, não sei qual foi. Mas foi. E aí, foi. a gente achou um espaço nessa agenda, Sim. né? Muito turbulenta, mas... Porque elas são demais. São gente. demais, Elas são maravilhosas. Demais, são Mas maravilhosas. Estão aqui com a gente. Estão aqui com a gente. E quero apresentar Samara Brito. Oiê, tudo bem? Eu sou a Samara, não sou a Jamara. Mas dava pra eu ser um pouquinho assim. E Carla Arena. Prazer estar aqui com vocês, uma honra, na verdade. Prazer todo mundo. Educadoras, transformadoras, Inspiradoras também. empreendedoras. Sim, sim. Né? Que a gente tem, assim, um super orgulho de estar conectada com vocês já há bastante tempo, né? E hoje a gente quer muito saber sobre a história de vocês como professoras, educadoras, empreendedoras, né? Que inspiram muitos educadores. E o nosso propósito é esse, né, O Jamara? nosso propósito é esse. Mas tem uma coisa que a gente esqueceu, Jamara. Os patrocinadores. Os nossos patrocinadores! Palmas para essa Palmas, que eles são importantíssimos. Muito importantes, né? Sim, Think Ideias, nossa agência de marketing design, que tá sempre junto com a gente, apoiando a educação. Sim. E a construtora Vilela Carvalho, Sim, né? também. De Brasília, que tá aqui também nos apoiando. Sim. Muito bom. Então é isso, gente. Vamos começar? Vamos lá, a gente quer muito ouvir vocês. O nosso papo hoje vai ter muita conexão, Muita conexão. muita amplificação. Muita amplificação. Agora, como fala? E agora a gente vai Puxação. E vamos puxar vocês. Puxação. Uma puxação. E vamos puxar aí esse início Sim. para que a gente possa conhecer mais Vamos de lá. vocês. Então vamos lá, vamos Bora contar lá. nossa história. Começa aí, Senso. Uma hora só pra contar a história. Depois acelera, bota aí no 4x, né? Põe no, Eu vou falar um pouquinho da nossa história enquanto professora e depois você vai me completando Tá, aí. pode Mas ir. a nossa história é Bora muito ver. legal, porque eu e a Carla, nós somos professoras. A gente, inclusive, continua se apresentando assim, apesar de todo mundo falar, mas vocês também são empreendedoras, vocês também fazem não sei o quê, mas na realidade, eu pelo menos, assim, é um título que eu nunca vou perder. Eu sou professora, sou professora de educação básica, de física, trabalhei mais de 25 anos na rede privada de ensino aqui do Distrito Federal e também na rede pública. Tenho uma jornada longa aí na ponta da sala de aula, até que um dia encontrei Carla Arena no meio uma pedra no meio do caminho. como minha professora, mas para você ver como a conexão, ela realmente une as pessoas, né? Eu encontrei a Carla num projeto muito interessante na escola que eu trabalhava. E a Carla foi atuar como minha professora de inglês. Olha que legal, como a conexão já é aí dentro da educação. Né? A escola estava com um projeto de internacionalização e eles convidaram professores que queriam estudar inglês. E aí eu fui fazer um teste de inglês e a professora que aplicou o teste em mim foi a Carla. Foi. Logo em seguida eu me tornei aluna da turma dela, não foi, Carlota? Foi. É isso, eu era professora de inglês aqui em Brasília. E, na verdade, na minha outra vida eu já fui funcionária pública. Só que louca, pedi exoneração 2 vezes, né? E, enfim, aí depois me tornei, no dia que eu pisei na sala de aula, aquela coisa, sabia que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, me tornei professora de inglês. E aí, nesse projeto foi interessante porque eu acredito no universo.
É isso. E o que aconteceu? Eu já era coordenadora de inovação da onde eu trabalhava, que era a Casa Thomas Jefferson. E nessa de coordenadora de inovação, eu acreditava já no potencial de cursos online, das tecnologias para ajudar no aprendizado. E eu fui pilotar no Marista o quê? Um curso híbrido de inglês. Só que naquela época, hoje está muito... É comum você ter cursos de idiomas online, mas na época não era. E as pessoas não acreditavam que se podia aprender inglês em cursos online. E eu queria mostrar... 2012. E eu queria mostrar que se a gente testasse com professores, que é o público mais complicado e complexo, não porque são professores, mas por causa da dinâmica, né? Da nossa vida, corrida e tudo mais. Então, eu disse, se der certo lá, um curso híbrido, aí vai dar certo em qualquer lugar. E aí eu fui pro Marista pilotar, eu nem tinha turma, mas eu fui pro Marista pilotar essa turma, que aí a Samara tava lá. Diga-se de passagem, um dos cursos mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Porque como era híbrido, eu falei, esse é bom. Porque eu vou poder enrolar Ela um pouquinho. burla o sistema. Eu vou enrolar no online, aí quando chegar no presencial, eu já tinha feito inglês e tal. Eu falei, eu dou um jeito. Mas quando eu cheguei era difícil, eu tinha que estudar online pra dar conta do presencial. Ixi, Maria. E isso já me chamou a atenção de cara. Eu falei, cara, esse negócio aqui é diferente. É porque eu fazia uma sala de aula invertida na época, já falando de metodologias ativas. Já fazia. Já fazia isso. E aí, se eles não faziam a parte que tinha que ser feita em casa, eles não conseguiam acompanhar na sala de aula. E aí, professor não gosta de passar vergonha, por isso que é um excelente público, né? Sim. Eu estava ali com colegas professores também, eu falei, nossa, eu tenho que estar pelo menos no mesmo patamar que os colegas. E com né? quem que a Samara competia? Com Batata. Que era meu colega a de Samara e o Batata. Mas aí o que matemática. aconteceu? A Carla começou a trabalhar esse conteúdo com a gente e ela já usava muita tecnologia na sala de aula. Na época, eu já fazia uso de tecnologia na sala de aula também, mas eu só usava pra mim. Sim. Eu usava, assim, as minhas planilhas, né? Eu já organizava, porque eu achava que aquela atividade muito repetitiva do dia a dia, eu não precisava fazer na mão. Então, o que eu podia automatizar naquela época, eu já automatizava. Já usava alguns slides, então, como eu sou professora da área de exatas, já usava ali alguns desenhos para facilitar, para não ter que desenhar no quadro, mas sempre, nunca pensando assim, como isso podia impactar o aprendizado do estudante. Era como isso podia facilitar a minha gestão pedagógica, o meu dia a dia, né? E aí a Carla começou a puxar um monte de coisa de tecnologia e a gente tinha acabado de inaugurar a sala interativa lá no Marista, no Colégio Maristão, que era uma ideia do diretor da época, que era o professor Leão. Ele já era um visionário, ele é até hoje, inclusive ele já esteve também nos nossos podcasts, ele é ótimo, ele é muito visionário, o Leão. E ele na época falou assim, olha, eu preciso de um espaço diferenciado de aprendizagem para que os professores possam experimentar. E a Carla acabou indo dar aula pra gente dentro desse espaço. A gente tinha Aí a gente falou, olha, Leão, você tem que chamar essa professora para ensinar pra gente como é que usa esses espaços, porque ela sabe usar. E aí, foi aí que ele te convidou, né, Carlota, para fazer um projeto. Eu tinha um projeto de letramento digital para educadores da rede pública, que eu queria fazer na rede pública. Eu tinha ele engavetado, porque eu tinha feito um curso, eu tinha entrado como aluno especial num curso, e aí foi meu projeto final, foi esse curso de letramento digital. Quando ele me chamou, eu já estava com o curso pronto. Foi. E aí eu comecei a aplicar, a gente rodou 1 ano, esse curso foi maravilhoso, a gente, professor que tá lá no sábado de manhã tem que querer muito, né? A gente ia todo sábado e eles de manhã. iam, era uma loucura, assim, era um grupo sensacional, assim, tenho ótimas lembranças. E foi aí que a gente se conectou de verdade, a gente saía, claro, trabalhava muito, mas nas aulas de inglês, no final, a gente ia tomar cerveja. Era terça e quinta à noite, a gente saía de lá e ia pra Quinta-feira rolava um happy hour. Mas, aí vem aquela troca, aquele bate-papo, né? Mais informal. Sim, mas aí o que aconteceu? O Batata falou pra gente, ele e o Ameba. Olha os nomes dos nossos colegas. Batata, Ameba, Todd, né? Era tudo assim, né? Aí o Batata e o Ameba falaram, olha, vai ter, tá tendo uma seleção do Google para professores inovadores. Só que eles falaram individualmente.
Eu não sabia que a Samara ia aplicar e nem ela sabia que eu ia aplicar. Então o Batata falou com a Carla e o Ameba falou comigo. Isso. E o Ameba na época já tava mexendo com os negócios de Apple, de certificação, de iTunes U, como você botava seu material, produção de conteúdo para plataformas da Apple. Legal. E ele falou, cara, você já usa o Google para tanta coisa. Por que você não se inscreve nesse negócio? Eu, menino, tá doido, nunca. Eu uso para mim. Né, Eu não sabia nem que tinha escritório do Google no Brasil, muito menos que existia a entidade Googler, né? Tipo, a pessoa que trabalha no Google aqui no Brasil. Eu não fazia nem ideia. E aí a gente aplicou e a gente entrou juntas. A gente foi selecionada. Saiu o resultado, as duas estavam lá. As duas de Brasília. Olha, uma loucura. Uma loucura, né? Até que se eu soubesse que ela tava aplicando, eu não ia aplicar. Eu também não. Porque eu nem vou. Eu já fiquei pensando. Eu com a minha professora. E eu fiquei pensando assim, eu era professora de um curso de inglês. Eu digo, eles não querem isso. Eles querem professores do ensino médio, de escolas regulares, e não de um curso de inglês, né? E aí a gente foi selecionada, as duas de Brasília, as duas únicas de Brasília. A Gi também era de Brasília, mas ela já estava no Rio, assim. Então, nós fomos de Brasília. E aí, claro, a gente falou, a gente foi selecionada, a gente comemorou. Vamos para São Paulo? Vamos. Então vamos dividir o hotel. E aí, a partir daí, aí é a história. Porque a gente foi na academia do Google, que eram 3 dias de imersão. Na época chamava Google Teacher Academy. Que era uma academia para professores no Google. E era a primeira vez que professores brasileiros estavam entrando no escritório do Google. Caramba. Porque não existia isso no Brasil. Não. Esse programa ele já existia nos Estados Unidos, mas no Brasil nunca nenhum educador tinha entrado numa Big Tech, digamos assim, né? No prédio de uma Big Tech. Tanto que a gente chegava... Quando a gente viu a seleção, a gente, será que é fora do Brasil? Aí depois, não, São Paulo. A gente eu nem sabia. Tem que ter em São Paulo, né? Porque a gente já ia para São Paulo para congresso, para feiras. Mas nem sabia que tinha escritório lá. E aí a gente participou desse programa lá, nós nos conectamos com 36 outros professores, assim, também inovadores. Quando você olhava o projeto, eu me arrepio. Você falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Não, aquela síndrome de pessoas fazem. Que professor tem. Era a gente que levava computador pro meio de uma comunidade, entrava no Google Earth e mostrava as pirâmides. Eu falava, meu Deus, eu nunca fiz isso. Não era, Carla? Cada um tinha professor que já era youtuber. Tipo, só professores brasileiros? Só brasileiros. Gente! Só brasileiros. De todos os estados, né, Carla? De vários estados. Então foi a primeira turma de professores inovadores selecionados no Brasil. Então a gente é dessa primeira turma. E a partir daí, o que aconteceu? O Google, nesse programa, tem uma coisa muito legal, que é o seguinte: quando você sai da academia, você tem que aplicar na comunidade, você tem que levar alguma coisa de volta para a comunidade. Tipo, como se fosse um retorno daquilo que você viu, daquilo que você vivenciou e tal. E aí, eu disse assim, então tá, Samara, a gente ainda no Google, a gente tava acabando de desenhar o projeto, aí eu falei assim, então tá bom. Ela disse, eu tô com um projeto aqui, será que eu podia usar aquele seu letramento digital, uma parte dele, para fazer, ela já estava na escola pública, para fazer com os meus professores lá, com os meus colegas. Eu disse, claro, é seu. Ela disse, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu tenho que pagar. Não, mas eu modifico algumas coisas, mas eu não tenho como te pagar. Ela, não, Samara, eu vou com você. Porque eu pensava assim, cara, ela fez isso com a gente na rede privada. E deu super certo, tanto que a gente tá aqui. Eu quero fazer alguma coisa para a rede pública. E eu tinha acabado de tomar posse na Secretaria de Educação. Mesmo ano que eu passei nesse processo seletivo, eu tinha tomado posse. Aí eu falei, Carlota, eu vou fazer, mas eu vou fazer na rede pública. Ela, não, eu vou com você. Eu, não, mas eu não posso te pagar. Tu dinheiro, querida. Não, eu vou com você, mas você vai ter que tocar o meu projeto junto. Aí ela, eu falei, o que você tá pensando? Que eu não sou boba também, né? Aí ela, eu acho que eu vou fazer um seminário. Na vibe do Google. Uma vibe do Google. Eu, mas um seminário? Mas assim, pra quantas pessoas? Ela, umas 50 pessoas. Pouca, gente. É bem rapidinho. 50 pessoas da nossa rede de professores, né? Os nossos colegas. 2 colegas aqui, a Carol Jamara, já somos 4. Já mais uma galera ali. Né? Vocês chamam mais 3 colegas. E a gente, eu falei, não, então tudo bem. Então você me ajuda a rodar
eu falei, eu quero fazer um programa de letramento digital para os meus colegas da minha escola. E eu um E aí era seminário. uma escola pública do Guará, e era todo sábado de manhã, e ela ia comigo. A gente ia. Gente. E aí depois, aí eu disse, e aí você roda junto comigo a ideia do seminário. A gente põe um seminário na rua para rodar. Só que quando a gente estava saindo do Google, isso é importante, foi o É seguinte. verdade. Essa academia era como se a gente tivesse a gente brincava que era a Disney do desenvolvimento profissional, assim. A gente ria. Era uma felicidade porque a gente nunca tinha vivido nada parecido com aquilo em termos de formação, de desenvolvimento profissional na vibe do Google. Porque era uma vibe relaxada, mas ao mesmo tempo com muita coisa interessante que a gente não conhecia, né? A gente aprendeu muito. Quando a gente estava descendo o elevador, e lá o Google, o escritório, ele é um prédio inteligente, então é daqueles elevadores que não tem botão para você apertar. Eles te mandam para um andar e você vai para aquele andar e quando você desce, você nunca mais sobe. E aí, quando até a hoje gente... É assim. Aí, quando a gente ia descer, aí a Samara, ai, que pena, acabou. Que pena, né? A última Foi tão vez. legal, Foi tão né? legal. Pena que Poxa. acabou o último dia na nossa vida que a gente vai ter a oportunidade de vir no Google. Eu disse, o quê? A última? Samara, escreve o que eu tô te falando. Essa não vai ser a última, essa é a primeira de muitas e vou te falar mais. O Google vai convidar a gente pra vir aqui. Aí essa é uma louca. Completamente. Viu? Tem sempre tem uma assim, né? Se identifica, né? E eu, Sempre gente, tem. a bichinha, né? A gente veio aqui, Coitada, Coitada, feliz, chegamos louca. aqui, até aqui chegamos, né? Quem chegaria, nós chegamos. E a Samara, tá bom, cara. Não, vai ela falou sim, assim, vamos você é sim. louca, não sei o que. Tá, vamos embora. Tá, fomos embora. E aí fizemos o projeto e esse seminário que eu programei, ele foi o embrião do que é hoje o Amplifica, que é a nossa empresa, né? O que aconteceu? A gente começou a programar o seminário, aí fomos pedir para o Leão, que era o diretor do Marista, a sala interativa. 50 pessoas. 50 cabe lá. pessoas, sala interativa, Cabe a gente lá. faz lá. E o Leão falou assim, eu não dou a sala interativa. A gente, não, mas como, Leão? Só a sala interativa? Ele disse, não, eu só dou se for a escola inteira. A gente, como assim? A escola Eu queria inteira. um super seminário. Ele assim, meninas, essa ideia que vocês estão falando não existe no Brasil. Não existe um seminário educacional com essa vibe que vocês estão se propondo a fazer. Eu só aceito se for a escola inteira. Eu quero... 60 vagas. Eu quero 60 vagas. vagas. A gente pode ir atrás de patrocinar. Aí ele perguntou assim, mas quanto é que vocês vão cobrar? Aí a gente, né, professora... Acho que R$36,90. Era isso, era tipo A assim, hora. ai, Leão, era um evento de dia inteiro, a gente disse assim, ai, sei lá, Leão, professor não tem dinheiro, 50 pila. Aí ele falou assim, coffee, não sei o que a gente porque aí paga tá. um coffee, né? Vamos Da fazer, tarde. aí ele vai Pronto. fazer o seguinte, vai pra casa, vocês duas, e vocês vão planilhar este evento. Bom, obviamente, quando a gente planilhou, a gente tinha uma experiência, eu tinha experiência de evento e tal, obviamente. E eu falava pra ela, quanto? Ela, tanto. Eu, meu não Deus. fecha as contas. Enfim, aí a gente foi e tal. Esse seminário que era para ser para 50 foi realmente no auditório do Marista. E de cara a gente teve 309 participantes. Eles foram que iam para salas depois? Aí foi, gente! Foi. Foi Foi o primeiro seminário que fica. E nesse 2015. projeto, o que a gente fez? A gente convidou os colegas que tinham participado da academia do Google e a gente dizia pra eles assim, olha, mas eu não tenho dinheiro. Eles, não, eu vou. Eu compro a minha passagem e vou. Legal. A gente, Eu falei, mas assim, eu não tenho hotel, não. Dá pra dormir na sua casa? Eu não tenho uma casa, dá pra botar um colchão. E aí a gente pegou e falou assim, vamos perguntar pro pessoal do Google se eles não querem vir. E eles também disseram não, sim. e é isso, eu falei pra Samara, eu vou convidar o Rodrigo Vale, Do que Google. era o cara que organizou toda a academia. Eu disse assim, eu vou convidar ele. Aí a Samara, você é louca, você acha que o Rodrigo Vale vai vir? Convidei ele e disse, e quando é que vai ser? Dia 15 de agosto de 2015. Não, tá certo. Eu disse, tá certo o quê? Aí ele, Eu vou. estarei aí.
Dia Meu 15, Deus, que que horas? loucura. Tem que estar na escola às 7h30 da manhã. Estarei lá. A gente, você faz a abertura pra gente? Ele faz. Meu Faço Deus, que abertura. loucura. E aí, então, de cara, assim, a gente tinha os nossos colegas daqui, que já eram professores inovadores, Uhum. que a gente convidou, os colegas também que participaram da academia. O Martin Restrepo, Sim. lembra aquele colombiano que Colombiano. fez o fechamento? Lembro. A gente convidou o Coral do Marista para fazer o fechamento. Uhum. Aí a gente Né? começou assim, quem conhece, quem que chama, não sei o quê. E eu me lembro que quando terminou esse seminário, a gente olhou um para o outro assim, e falou, meu Deus. Que loucura. E aí o rapaz do Google virou pra gente e falou assim, eu quero uma proposta Para em 4 eventos. inglês para 4 eventos que o Google vai patrocinar vocês no ano seguinte. A gente tinha acabado o evento. Deixa eu te falar, assim. gente, só tem um podcast, se vocês quiserem. Não, estamos bem no começo. Eu acho que a gente vai precisar de uma série. Eu falei, meus Carolina, ela, você topa? Eu falei, topa, ela, mas aí tem que abrir uma empresa, porque aí é que vem. Tipo, Sim. assim, até então, a gente fez tudo, 2 professoras com a pastinha debaixo do braço. Era isso. Pra conseguir um patrocínio. A irmã da Carla tinha um MEI que ela usava pra dar umas aulas particulares. Aí, por meio desse MEI, a gente conseguiu o patrocínio pra coffee, pra algumas coisas. E aí ela falava, tem que escrever. Samaria agora tem que abrir um CNPJ. Eu não, mas eu não abro CNPJ. O que é CNPJ? Você abre, eu te ajudo. Eu falava, ela, não, tem que ser uma sociedade. Eu, não, E a Samara não queria. eu já sou servidora pública, eu já Era eu só já pra 50 trabalho pessoas. 50 pessoas. E ela, não, Samara, tem que ser nós duas, a gente tem que ir junto nisso. Gente, virou uma loucura. Esse ano aí, 2016, ao invés de fazer 4 seminários, nós fizemos 16 seminários. Foi uma loucura. Nossa. Porque Foi uma um loucura. puxa o outro, É isso. Sim, um puxa o outro. literalmente. Sim. E daí pra frente, nem sei dizer. Depois a Carla viajava todo final de semana, eu também viajava. Porque aí a gente E fazia a final gente de semana. sempre sábado, porque a gente trabalhava normal. 40 horas, as Sim. O duas. Amplifica era um projeto paralelo. Sim. Então, e eu acho que é uma coisa importante para os professores para entenderem isso, assim, que muitas vezes a gente acha que tem que ser Uma condição alguma ideal. coisa grandiosa e condição ideal. Não, Uhum. vou organizar tudo quando tiver naquela situação. Eu vou fazer algo. Não. Eu acho que a grande lição aí foi isso. Vamos com o que a gente tem, vamos começar. E era projeto paralelo mesmo. E com A as gente- pessoas que topam. Gente, é. eu trabalhava na Secretaria de Educação, eu trabalhava no Marista e Eu eu fazia trabalhava 40 mestrado. horas. Na Nossa, mesma é. época. Uhum. É. Porque isso tudo aconteceu junto. E ainda assim a gente conseguia, tudo bem, de vez A em gente quando. viajava sexta-feira depois do expediente. Isso. Rodava Pra o rodar. evento no sábado É. e voltava domingo na hora É. do almoço. É Claro, a gente combinava isso com as nossas famílias, nós temos É, filhos. 3 maridos, filhos, 2 filhos. Maridos, Maridos, você mantém seus sim. casamentos até hoje. Mantemos, Ó. estamos lá. Entendeu? Mas assim, sempre naquela, olha, surgiu, é um projeto bacana, a educação é a nossa paixão. E assim, eu me lembro que a nossa visão era assim, a gente falava, qual é a visão do Amplifica? Era despertar talentos para a educação, porque a gente via o tanto de colega talentoso que a gente tinha e parece que a galera não percebia que ela podia estar lá no palco, Uhum. né, apresentando, Sim. palestrando, e assim a gente puxou vários colegas. Sim. Eu fui. Muito. Eu fui foi facilitadora em 2019. Olha, Foi, foi. foi. Ah, puxada. eu fui assim. Carol Falando, também. mãe, uma colega me chamou pra fazer um negócio, mas acho que ela confundiu, devia ser outra pessoa. Mas fui, deu tudo Tem um certo. cara que trabalha com a gente, o Estevão, que ele fala até hoje, a minha mãe tá pagando. Tá pagando escondida pra Samara e a Carla. É, quando foi, eu Puxar tive pra essa visão, eu trabalhar. falei, não, tem alguma coisa errada, não deve ser eu. Tá vendo? É aquilo que eu Olha aqui, falo. quem Síndrome, né? de falar, não, impostora, nada a ver eu isso. não, Eu acho que tem esse fator do professor, e a gente tem isso até hoje como missão, né? Que é despertar esses talentos digitais, né? Sim. Quer dizer, as pessoas se verem nessa potência sempre para a educação, porque é isso, os professores não se veem em outro lugar que não seja a sala de aula. Sim. E, na verdade, o que a gente tem percebido, a gente está aí no mercado há 11 anos, vai fazer, 2025 foram os nossos 10 anos, Uhum. de Amplifica, mas o que a gente percebe até hoje é que os professores não se veem nesse lugar de potência, né? Uhum. E o quanto os professores são necessários cada vez mais em lugares que eles ainda não ocupam. E aí pessoas que não são qualificadas estão ocupando esses lugar. espaços, Uhum. porque
Tem outros tipos de profissional que é o contrário da gente, que aí tem uma autoconfiança, tipo, além, inclusive, de capacidades técnicas e tudo mais. Mas tem autoconfiança. E nós, professores, não temos. Não temos. Então, a nossa missão é sempre o 001 da nota fiscal, né, Samara? Isso, a gente adora. A gente quando ama. a pessoa chega, a gente começa a chamar para projetos, eles, não, eu não tenho MEI, eu não trabalho, né, como consultora educacional. O que você Aí a gente faz? fala, tudo bem, então a gente te paga com um RPA. recibo da RPA. Vamos Aí ver daí um pouco RPA. um projeto, segundo projeto, terceiro. Ai, como é que abre um MEI? Vai fazer Aí mais a gente consultoria, explica. a gente explica. A Samara tem um doc com Tem, tudo um passo a organizado. passo. E aí os professores depois nos procuram e falam, olha, eu recebi um convite para atuar, inclusive com outra instituição, com outra empresa, porque viram o meu trabalho lá no Amplifica, e aí eu tô super feliz. Recentemente, inclusive, a gente tem uma colega que tá com a gente em vários projetos, que falou assim, nossa, aquela indicação que você me deu, eu elaborei as questões e vou fazer uma viagem agora com essa consultoria que eu fiz. Então, assim, o que a gente percebe é que o lugar na sala de aula é um lugar sagrado. Sim. A gente nunca desejou que nenhum professor saia da sala de aula, mas a gente acha que a gente pode amplificar espaços de atuação da educação, para que eles não sejam ocupados por pessoas que não entendem de educação. Porque quem entende de educação é quem trabalha com a educação no dia a dia. É quem já esteve ali na sala de aula, na coordenação pedagógica, na rede pública, na rede privada, quem já fez atendimento domiciliar para estudante, quem já deu aula particular. E aí a gente, quando esses educadores percebem que eles podem ocupar esses outros espaços, aí, Carlota, é muito poderoso, né? Então, hoje, assim, quando a gente olha, gente, pro Amplifica, às vezes a gente nem acredita nos números. Então, tipo assim, mais de 200 mil professores já passaram pelos projetos do Amplifica. Seminários são inúmeros. Ela estava contando lá quantos foi mesmo que a gente fez seminários, né? Inúmeras horas de capacitação, de formação, de treinamento, de contato com esse público. E agora a gente está até na América Latina, né? Agora, não, eu tô tendo agora, eu tô ralando agora para aprender espanhol. Porque eu tenho uma equipe que só fala espanhol e eu não falo espanhol. Você fala espanhol? Eu hablo, eu não hablo. Quase. Ahora yo hablo todo, pero nada. Que era uma vontade que a gente tinha também de alcançar não só o Brasil, mas a América Latina, né, como um todo, porque tem muito potencial na educação da América Latina também. Nós somos um povo muito batalhador, né, e a gente tem desafios muito parecidos. Desafios de manter os estudantes na escola, de recomposição de aprendizagem, de como ampliar o repertório digital. A inteligência artificial está aí, né, chegando para todo mundo, e a gente, nesses projetos que a gente foi trabalhando, a gente acabou chegando, e hoje estamos com grandes projetos na América Latina também, hablando todo com equipo. Não, é uma loucura. Isso tudo com parceiros, compartilhando isso, com parceiros. Isso eu nunca imaginei. E esse último projeto que a gente fez, a gente está com 2 grandes na América Latina. Um que é gigante, que é no Equador inteiro. A gente está formando 200 mil educadores no país Equador. É uma loucura. Olha isso. É uma loucura. E o outro... E o outro projeto que foi desse final de semana, que foi... Eu tinha dito não, inclusive, porque eu não me achei capaz. Eu disse, cara, isso não vai dar bom. Porque era muito desafiador, porque a gente tinha que fazer uma formação síncrona, assim, quer dizer, não era nem síncrona, era simultânea em 45 universidades da América Latina. E com educadores, porque assim, com os facilitadores no Brasil, a gente se garante, porque a gente conhece essas pessoas, a gente já sabe do trabalho deles. Agora, na América Latina, a gente estava conhecendo. eu não conhecia. Alguns já faziam parte da nossa equipe, mas a maioria não. E aí a gente foi atrás, eu tinha dito não pra pessoa lá do Google, aí a Samara, pô, mas é o que a gente já faz e tal, você tem rede, vai atrás, não sei o quê. Fui atrás, a gente conseguiu. E esse projeto rodou nesse final de semana, no sábado, e foi simultâneo nos 45... Que era uma formação em inteligência artificial. Uma formação em legal. inteligência artificial inicial para os estudantes universitários. E a gente tinha que deslocar vários facilitadores, né? Então, na América Latina, no Brasil também.
E ainda tinha o elemento Guinness, porque ia ser, eles estavam pleiteando, o Google Cloud estava pleiteando o Guinness para a maior aula híbrida de IA no mundo. Gente, Nossa. Ainda tinha um recorde E ainda tinha um recorde. E deu certo. continua não fechando. Mas deu certo, Jamara. Mas sabe por que deu certo? Porque era com o educador. Sim. Era isso. Eram E aí professores todo mundo comprometido. saindo no sábado, na realidade. Não, na sexta, igual né? a gente fazia. O que eles fizeram, que a gente sexta-tarde. coordenou, mas eles fizeram igual quando a gente começou a Amplifica. Todo mundo trabalhou a semana inteira. Saiu sexta-feira à noite de casa para chegar no local. Sábado de manhã, cedinho, todo mundo levantou. Porque quem dá aula sabe, professor. Professor chegaram até as universidades que eles precisavam chegar, organizaram a estrutura que eles precisavam para fazer a aula deles e saíram de lá comemorando, igual a gente. Porque Amaram de dar a aula e, experiência. nossa, foi muito legal o contato que eu tive com essas pessoas. E aí depois todos voltaram para suas casas no domingo para descansar. Então, assim, foi um pouco do que a gente vivenciou no Seminário No início Amplifica, do Amplifica. mas ali na América Latina e no Brasil, né? Que tinha estados brasileiros também. Tinha, mas Participou. mais fora do Brasil do que no Brasil. Então, eu nunca imaginei. Mas muito nessa vibe do conectar, que a gente estava falando desse verbo, né? Mas como é que se chega a essas pessoas? Nós atuamos muito fortemente, tanto eu como a Carla, desde o início da nossa carreira, em comunidades de aprendizagem. Então, a gente sempre fez parte de várias comunidades de aprendizagem, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E aí a gente ia perguntando, você conhece o Cara, professor era do amigo Chile? de amigo. Você conhece o... eu tô precisando do professor em El Salvador. Esse aqui precisa ser em Lima, no Peru. E todo mundo... No México, né? Tinha Impressionante. México, todo mundo, mas onde é que... Todo mundo conhecia. E olha, alguém que podia 5 fazer. facilitadores, eles acabaram desistindo por algum motivo nesse processo, uns até, tipo, bem na última semana, assim. E aí eu ia atrás desses outros facilitadores que já estavam com a gente, eu dizia, será que você tem alguém? Não, vamos resolver agora. E aí eu ia atrás, resolveu. Então, assim, tudo isso para falar é muito menos sobre o Amplifica e muito mais sobre as pessoas e os educadores, que é isso, é entender esse lugar deles e o quanto a gente tem o potencial de mobilização que a gente não percebe, assim, sabe? Não só de mobilização, porque eles estavam super ansiosos, porque era um projeto muito grande, de uma big tech e tudo mais, então tinha uma responsabilidade, estavam ansiosos, estavam nervosos, mas, cara, todo mundo entregou lindamente. Por quê? Porque a gente vive isso todo dia Todos em sala os de dias. aula. A gente não deixa de entregar. A gente não sempre deixa. entrega. A nossa conversa com eles era, gente, tudo que você fez na sua vida até Você hoje te sabe trouxe a esse aqui. momento. E isso que você vai fazer amanhã é tudo que vem acontecendo na sua vida. Toda entrega para os seus estudantes, né? Porque eles iam trabalhar lá com alunos universitários, né? Que era o público. Mas olha, você já dá aula todo dia aí para os seus alunos. Então, né? É só mais uma sala de aula, é só mais uma aula, ela só é num ambiente diferenciado. Então, a gente percebeu que eles ficaram assim... ansiosos, como todo educador que quer fazer uma boa entrega do seu trabalho. Aquele primeiro dia de aula. Isso, Sim. aquele primeiro dia de aula, e depois todo mundo muito satisfeito que, caraca, né? Dá pra fazer, né? Sim. Deu certo. E fizemos parte dessa história juntos. Então, essa é a nossa história, de onde a gente veio. Resumida. Onde a gente chegou. Muito resumido. E sempre, todos os dias, eu sempre falo pra Carla, é muito legal falar de tudo que deu certo, mas eu gosto sempre de dizer, tem muito corre no meio todos do os caminho. dias. Muito corre. Empreender não é fácil. Não, aqui não Ser vai. mulher empreendendo na área de Na área de tecnologia, onde o discurso é muito masculino, é um desafio também. Então, toda vez que a gente está em algum lugar falando de inteligência artificial, o pessoal fala, nossa, que legal, mulheres falando de inteligência artificial, né? Então, porque é um espaço que é para ser ocupado por todos nós, né? Sim, com certeza. Mas tem muito desafio no meio do caminho, mas eu sempre falo pra Carla, não tem problema, é só mais uma pedra pro nosso castelo. Sim, pra construir. E o mais legal de tudo isso é ver aquela história lá do início do elevador e tal. Poxa, hoje o nosso maior cliente é o Google. E várias áreas E dentro ele do chama Google, a gente assim. mesmo de verdade. E o mais legal, assim, se você me perguntar a coisa que eu mais me orgulho é o fato de que esse programa de Google Innovator, que se chamava Google Teacher Academy lá do começo, quem toca hoje no Brasil é a gente. Então, isso me deixa muito feliz. Então, a gente é sempre chamada para isso. E assim, Caramba.
Eu acho que é muito legal, e de novo para mostrar que é o nosso poder de educador. Por quê? Porque a gente pensa na excelência da entrega, a gente pensa no outro, a gente pensa nos detalhes. A gente estuda muito. A gente estuda muito para qualquer coisa, né? A gente está sempre buscando novas formas de fazer, de apresentar, de montar um evento e tal. Então, eu acho que é isso. E um outro ponto que eu acho que é fundamental para qualquer professor, que muitas vezes na sala do professor, na sala dos professores, a gente fica meio que isolado, né? A gente está junto, mas cada um fazendo o seu pedaço. Solitário, né? Eu acho que a maior potência também é a gente achar a nossa duplinha. Assim, a nossa parceiro, o nosso parceiro. Então, o fato, eu sempre digo pra Samara, eu nunca faria nada disso. Eu também não. Se eu não tivesse com você e vice-versa. Sem você, tá? É isso, eu acho que é isso. Você tem que achar o seu parzinho, né? Sim. Na sala dos professores tem uma pessoa que você troca uma coisinha ou outra, um plano de aula, uma ideia. Então, eu acho que isso é muito importante para qualquer aventura, para qualquer empreender que você queira fazer, né? Você me lembrou aqui. Ai, gente, me lembrou de um monte de coisa. Mas essa questão da parceria, né? Eu estudando sobre Reggio Emília, né? Estudando muito sobre Reggio Emília. Lá, um diferencial que fez com que a abordagem tomasse um corpo assim muito grande foi a bidocência. Eles têm isso. Bidocência. Todas as turmas têm 2 professoras. Por elas não pensarem sozinhas. É uma carga muito grande de você tomar decisões. São muitas decisões, né, que você precisa tomar dentro do ambiente ali da sala de aula. E aí você compartilhar esses olhares, nessas ideias, faz toda a diferença, né? De você se sentir mais forte para poder agir, né? Então, que legal, a gente sempre fez bidocência, então. Sempre, sempre palestrou, nós sempre palestramos juntas, ou juntas nós duas, ou com outro parceiro, né? Cada uma de nós com outro parceiro. E toda vez que a gente vai fazer formação, a gente recomenda que sempre dupla, seja sempre em dupla. Até as coisas online que a gente roda, então a gente roda muita formação online. A gente roda sempre de duplinha, assim. É sempre essa pegada de duplinha mesmo. Sempre tem alguém pra você se apoiar também, né? Tem um poder. As coisas dão muito certo, mas aí quando não dá também, você precisa de alguém pra te puxar, né? Pra dizer, vai dar certo, querida. E às vezes você não estabeleceu ainda, sei lá, alguma conexão com o grupo, mas o outro colega já estabeleceu. E aí você vai atuar em outra camada tão importante quanto na sala de aula, né? Exatamente. Então, e no ambiente de aprendizagem, né? Eu me lembro que é um desafio que a gente tem até para convencer, às vezes, os nossos clientes, que a gente fala, não, mas serão 2 facilitadores. Eles falam, mas por que 2? A gente, não. Nosso perfil é ter sempre 2 pessoas para estarem juntas ali. Claro, a gente também faz formações, aulas, da aula mas eu não acho mais divertido, melhor. Não. Eu gosto gente, por favor, sempre. Sempre tendo alguém ali pra caminhar com você, né? A gente não faz nada sozinho, né? É isso. Muito bom. Aí eu lembrei também, né, de quando participei com vocês do Simplifica. Nossa, esse é um dos projetos. Foi um dos nossos primeiros grandes projetos, assim, de criação de conteúdo, né, Carlota? Foi de criação de conteúdo. E o que você se lembra? Então, eu lembro assim que a gente estava naquela situação da pandemia e de repente Samara me liga perguntando se eu não poderia contribuir no projeto, né, como professora ali, gerando conteúdo, criando conteúdo. E eu achei super inovador também, né? Falei assim, gente, e como que a gente vai poder fazer um serviço assim comunitário, né? De atuar de uma forma que vai chegar o conhecimento ali para professores em vários lugares do mundo, do Brasil, e nessa situação de risco que a gente está vivendo, de vulnerabilidade, né? De lugares que não tinham acesso nenhum. E o trabalho seria dessa construção de conteúdo para as escolas, né, para qualquer ambiente, né, que tivesse acesso à internet, né. E aí, para mim, foi assim, a conexão, né, da gente poder se conectar ali com vários educadores. Tem até educadores hoje, que né, eu conheci. Você tem contato, né? Conheci vários educadores ali
que a gente atuou junto, né? E que até hoje a gente se conecta aí, né? Você depois participou, foi do outro, né? Foi, do Sagres. Foi. E aí foi isso. Eu também pude puxar outros colegas, Legal. né? Da minha rede para trazer, para agregar, né, em outros projetos futuros. Então, para mim foi maravilhoso. Mesmo, o Simplifica foi um divisor de águas pra gente também. Esse fui eu que puxei a Samara disse, você é maluca? Como é que a gente vai fazer isso? Maluca, né? Ou a gente, na época, a gente ia preparar 2 meses de conteúdo para todos os anos do ensino básico. Do ensino fundamental. Do ensino primeiro ao nono ano. Do primeiro ao nono ano, para 2 meses de aula para ensino remoto. Não existia no país nenhum material pensado para ensino remoto. Para o Brasil inteiro, tá? Que fique bem claro. Porque aí a linguagem, ela tinha que ser uma língua. O tom desse material tinha que ser um tom para o Brasil. A gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu muito. E eu me lembro que uma coisa que surgiu assim na época do Simplifica, além desse... Ele é um projeto, gente, que tem impacto até hoje. Esse material está disponível até hoje. E ele é acessado até hoje por milhares de pessoas. Milhares. Ele tá pronto, que é um outro tópico, que a gente teria um outro podcast sobre o Tá Pronto, mas está disponível no jatapronto.com.br. E ele é totalmente aberto, gratuito e tal, Creative Commons, né, a licença dele. Não, eu lembro que eu disponibilizava, assim, para muitas pessoas que não conseguiam acesso, né, à educação naquele momento. Para os pais, poder né, estudar. Tava chegando, pais, para poder passar para os seus filhos, foi muito bom. E eu me lembro, Carol, que você trouxe, assim, uma pegada que a gente ali com aquela coisa, como é que ia alfabetizar a criança, era um dos maiores, claro que tinha... desafio, mas eu me arrepio até hoje. A gente pensava como é que nós vamos fazer com as crianças que precisam passar pelo processo de alfabetização. E eu me lembro assim do cuidado de usar letra em caixa alta, depois de gravar todas as frases. Os áudios. Porque a gente sabe gravou. Que algumas famílias, a família não tem letramento para ler com a criança, então gravava os áudios. A gente tinha um colega que gravava. Então até incrível. O tom, né, da gravação. Enfim, foi um projeto muito amplificado. Foi um projeto que abriu depois portas para outros grandes projetos de criação de conteúdo. E hoje, uma das pegadas muito fortes do Amplifica, e agora com Tá Pronto, é de criação de conteúdo. Hoje nós temos uma plataforma que é o jatapronto.com.br, que aí merece outro podcast mesmo. Outra coisa. Mas essa plataforma, ela nasceu disso também, que a gente viu ali o potencial de centenas. Inclusive, teve uma coisa linda que a gente fez um chamado para educadores na época, né, Carlota? Olha, a gente não disse quanto ia pagar. 2.000 educadores se inscreveram. 2.000 para participar em 3 dias, gente. Na época. Do Simplifica. Do Simplifica. Porque a gente não tinha equipe para o tanto de material que precisava. Então, precisava compor a equipe. E a gente, como é que nós vamos fazer? Vamos convidar e vamos dizer assim, tem um projeto aqui. Quem quiser participar vai ser para a escola pública, disponibilizado. A gente não falou para nenhum professor quanto que ele ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Só queríamos fazer, eu participo, eu vou fazer parte disso. Gente, que legal. Porque a gente precisa. E é esse movimento do compartilhar, né? Do conectar e compartilhar. Tipo assim, a gente estava lá sofrendo também, porque a gente estava em sala de aula. Sim. A gente sabia que precisava criar conteúdo e a gente sabia que tinha colegas que não iam ter oportunidade de criar como a gente estava tendo. Então foi um projeto gigante e ele hoje está disponível no jatapronto.com.br totalmente com gratuito. Outros materiais, milhares de materiais de outros educadores tão talentosos quantos que atuaram no Simplifica. E o Sagres de Amara, que você participou, ele até hoje é utilizado como um grande projeto para 4 milhões de usuários. Gente, que legal. Você vê como é amplificado o trabalho ali. E às vezes a gente não tem nem dimensão. A gente não tem dimensão. Não tem dimensão. Do impacto, né? Quer dizer, você está impactando diretamente com o seu trabalho 4 milhões de estudantes. Até hoje. Até hoje. Todos. Até hoje. Perpetua, gente, né? É muito legal. E é emocionante, né? Emocionante. Porque você vê que chega um material de qualidade, né? E para crianças. E de professor para professor. Porque a gente sempre fez questão de que fossem professores que atuavam ou que já teriam atuado há muito tempo, né? Naquele segmento, naquela etapa da educação básica. Para poder ter esse impacto. Vai ser útil para a professora que está lá na ponta. Vai ser útil para o professor que está precisando fazer um ensino remoto. Eu lembro que o Simplifica até a preocupação da impressão de ter
poucas cores para eles conseguirem Sim. imprimir. Teve esse cuidado, porque muito desse trabalho remoto foi feito com papel também. Sim, sim. Muito legal, né? E Meninas, vocês que têm bom. essa noção, assim, de como vocês impactam na vida dos facilitadores que vocês têm hoje, assim? Ou passa pela cabeça de vocês, ou... É engraçado, Vai. porque às vezes a gente não tem a noção, porque, né, não tem. Aí, vira De e repente. mexe, chega alguém e diz assim, você não sabe que aquele Transformou projeto minha vida. Transformou minha vida. transformou, e assim, de formas loucas, assim. Por exemplo, a gente fez umas 3 imersões Amplifica, né? Além de todos os projetos que a gente faz, dos seminários e tal, a gente se propôs a trazer grupo de educadores que queriam estar juntos, tipo um Big Brother, pra uma gente casa. ficar numa casa, a Legal. gente cozinhava pra galera, e era uma forma também, não só da gente colocar todo mundo junto, mas também pra garimpar novos talentos, porque a Certo. gente sempre precisa de nós, a gente sempre precisa dar também frescor para os projetos que a gente traz, trazer gente diversa, com pensamento diverso dos nossos e tudo mais. E era um grande... a gente... Era um laboratório, Era um laboratório. de inovação, também para a gente testar coisas diferentes que a gente queria propor nos nossos programas e preparar essas pessoas para quando elas fossem conduzir. Porque o que a gente percebia? Como nós somos de uma origem metodológica mesmo, muito de aula, palestra, às vezes a gente encontrava uma pessoa excelente, mas ela ia lá e dava uma palestra. Entendi. E não era a cultura que a gente tinha das nossas formações. Então, era- Mas você precisa fazer com que o educador, o facilitador, vivencie experiência, vocês trabalham muito isso lá em Regia Emília também, né? Vivencie experiências em como ele vai aplicar. Sim. Ele tem que vivenciar o que ele vai Sim. aplicar. né? Então a Experiência. gente, essas imersões eram muito para, primeiro, valorizar quem já estava com a gente. Então, assim, era uma forma da gente retribuir, a gente cozinhava para eles. As nossas mães. As nossas vão- mães iam também, cozinhavam e tudo mais. A gente sempre trazia o Franz Figueroa, que é fenomenal, assim, para ser essa pessoa conduzindo o encontro e tudo mais, com uma profundidade pedagógica, acadêmica e tudo mais. E aí também era o lugar de garimpar novas pessoas. E aí, nessas imersões, a gente fazia muitas dinâmicas. Tem uma parte que a Samara já fica assim, ai meu Deus, Carla, não inventa, cuidado pra onde você tá indo com essas coisas. muito dentro da psicologia. Que eu gosto de da tipo, motivação. puxar uma coisa assim, mais, né, de você, de trazer de você uma coisa e tal. E aí teve uma dinâmica que eu até apliquei na gente antes, muito antes, e que também ajudou a gente em várias coisas, que aí eu apliquei com eles, e aí depois, anos, algumas pessoas que participaram dessa imersão vieram me falar, tipo a Tatá, o Doug, vieram me falar o tanto que aquela experiência da imersão foi transformadora de uma forma que, tipo, mudou a vida da As pessoa. escolhas mesmo, de né? carreira que eles estavam, né, ali querendo fazer naquele momento, né? Ou em outro momento, depois, eu me lembrei que quando eu fiz aquela atividade, e isso me trouxe, eu tive vontade de seguir nesse caminho aqui. Mas isso acontece muito, não tá pronto também. E até financeiramente também, né, gente? E financeiramente, né? Financeiramente, é o que eu digo. Por exemplo, esse projeto que rodou no sábado, a gente tinha uma verba e eu planejei essa verba quando eu fiz o orçamento, porque eu queria remunerar muito bem os facilitadores. Aliás, foi uma coisa que nós sempre procuramos fazer desde o início. Então, a gente, primeiro que a gente não pensava em hora-aula, a gente já pensa assim, quando uma pessoa vai dar uma palestra, não é só a hora da palestra dela, é o tempo que ela leva para preparar essa palestra. Sim. É toda a bagagem, tudo que ela estudou antes, o repertório que ela tem que leva ela a ter aquela capacidade de trabalhar com aquele conteúdo, né? E aí eu me lembro que sempre que a gente falava disso, as pessoas, mas não fica meio caro? A gente, mas quantos anos você levou pra chegar nesse momento? Mami, só receba. E o reconhecimento. Então, eu acho que você ser bem remunerado é uma valorização do que você está fazendo. Então, isso sempre foi um ponto importante pra gente. Essa questão da valorização e tudo mais. E em relação a essa coisa de que, vocês têm noção do impacto, eu acho que é mais interessante do que isso. Eu acho que e eu sempre, quando as pessoas me dizem, minha vida foi, vocês transformaram minha vida, eu digo, não.
não foi a gente que transformou a sua vida, foi você que se propôs a ter abertura para fazer essa mudança. Porque se você não tivesse, você ia estar onde você sempre teve. Né? Então você tem que ter essa... Eu gosto de dizer que é uma flexibilidade cognitiva de entender novos rumos e de se jogar, né? Sim. Porque você tem que se jogar, Com certeza. né? Você tem que ter a coragem. Eu acho que é muito corajoso quando a gente quer fazer qualquer mudança na nossa vida, por menor ou maior que seja. Então, eu digo muito isso, que não é a gente, são as próprias pessoas, mas sim, a gente gosta de ser esse canal. A gente tá aqui pra isso. Eu acordo todos os dias pra isso. E do empoderamento financeiro também, é uma coisa que mexe muito com a gente. Porque assim, apesar da gente achar que o professor deveria ganhar muito mais do que ele ganha, nós não temos não temos como interferir nisso politicamente, porque isso é uma decisão de larga escala. Então, a gente sempre pensa assim, o que a gente pode fazer para apoiar os educadores que quiserem, né, aí ter uma outra forma de renda ou acrescentar uma forma de renda que seja com aquilo que ele já faz. Mas sem ter que trabalhar mais. E sem mudar de carreira. Por favor. Sem ter que aumentar só tem como ganhar dinheiro se Sim. mudar de carreira? Não, tem como você ganhar dinheiro na educação também. Existem outras formas. Por isso que a gente fala, não é para ninguém abandonar a sala de aula, porque a sala de aula continua sendo o lugar mais sagrado da educação. Com certeza. Mas naqueles outros horários que eventualmente você tem, você pode sim ter uma renda melhor como consultor, você pode criar material, você pode ser gestor de projetos educacionais, você pode ser facilitador, e eu vejo muito isso no dia a dia. Então, no fundo, as pessoas às vezes procuram assim, nossa, mudou muito a minha visão de como eu poderia atuar na educação. Das possibilidades, do leque que existe hoje, principalmente no mundo das tecnologias, para atuar enquanto educador. Porque a gente também, e isso foi uma coisa que o Leão trouxe muito pra gente também, né? O professor precisa pensar além da hora-aula. Até hoje eu tenho dificuldade, eu confesso. Eu fico, não, essa é minha conta de hora-aula. Aí não, mas a gente tem que pensar para além da hora-aula, que é esse trabalho que a gente faz. Então, por exemplo, eu tenho colegas que são mega especialistas em SAEB. SAEB é uma avaliação que vai ser feita todos os anos, ela vai continuar acontecendo e nem todo mundo teve tempo de estudar o SAEB porque a gente estava lá focado na sala de aula, em alfabetizar o estudante, né, em trabalhar o seu letramento matemático, científico, mas tem gente que atuou só nessa área na educação durante muitos anos e que pode contribuir numa consultoria, num projeto, né? Eu lembro que a Carla uma vez falou pra mim assim, eu preciso de um especialista em SAEB, eu preciso de um especialista em Enem. Eu tenho colegas que são especialistas em SAEB e Enem. Não, eu tô sempre precisando de gente. Sempre. Agora é BNCC da computação, alfabetizador. Precisa de alguém que trabalhe com alfabetização, que tenha trabalhado com alfabetização, porque e é esse valor do trabalho do educador que a gente procura trazer para dar uma independência financeira. Ótimo. Para trazer essa independência financeira para a gente poder continuar dando aula do jeito que a gente gosta, mas com projetos paralelos, e isso chega muito pra gente, assim, de colegas que acabaram tendo um empoderamento financeiro bem robusto, né, Carlota? Ai, gente! Aí, ó, tá vendo? Sim. Mas vocês falaram sobre essa questão da tecnologia, que é algo que é um caminho que vocês traçaram, né, que faz essa potencialização dos trabalhos dos professores hoje. E como que vocês enxergam isso hoje nessa caminhada dos professores para viver esses novos desafios que a gente está tendo hoje, né, na educação? E algo assim que não tem como fugir, o que a gente precisa realmente pensar em mudar algumas chavinhas para a gente poder caminhar nesse mundo agora, né? Que a gente tem aí inteligência artificial e outras que surgirão, E né? de coisas de faculdade no ensino. Eu gosto de, assim, eu sou muito lá da base acadêmica. Eu acho que o que a gente vai falar aqui não é novidade, porque Lee Schumann falava disso em 1986. Ele já dizia o seguinte, que o educador atual, ele é um educador que tem que pensar em 3 dimensões. Então, a gente precisa atuar em 3 dimensões. Na dimensão do conhecimento técnico de conteúdo, então, né, se eu sou pedagogo, eu tenho que dominar tudo que está dentro da pedagogia relacionada à área que eu vou atuar. Se eu sou matemático, né, professor de matemática, eu tenho que dominar o conteúdo de matemática. Então, na dimensão da pedagogia, das metodologias de aprendizagens,
Porque aí é, de novo, aquele chamado, né? A educação é uma ciência. Sim. A educação ela não pode ser feita por pessoas que não entendem de educação. Então, nós somos cientistas Sim. da aprendizagem. Sim. Nós somos cientistas do saber desse ambiente. Então, essa dimensão é importantíssima. Então, como o cérebro aprende, como as pessoas aprendem, as crianças, os adultos, os jovens, os idosos, tem que ser pensada. E a última camada, o último eixo que ele dizia, a dimensão, era a dimensão do conhecimento tecnológico. Nós vivemos num mundo que é permeado pela tecnologia. Estamos aqui fazendo um podcast permeado pela tecnologia. Então, ela é uma dimensão que precisa ser pensada. E isso não é novidade, né? Nós estamos falando de um especialista, ele é um psicólogo da educação lá da década de 90, que já dizia que essas 3 dimensões elas seriam importantes no que tange a formação de educadores, né? Então, ele estava falando muito para quem faz licenciatura, para os cursos de pedagogia, que essas 3 dimensões deveriam ser pensadas. Então, mesmo que eu não tenha passado por uma graduação que me proporcione essas 3 áreas, talvez, enquanto educadora, eu tenha que refletir. Né, a gente até desenha, né, Carla? Desenha aí a dimensão do conhecimento da sua área, desenha aí a dimensão de metodologias de aprendizagem que você conhece, e a dimensão da tecnologia. Como é que estão essas bolhas? Né? E aí, a gente fazer uma autoavaliação de como é que se insere nisso, porque não tem mais como a gente separar o aprendizado hoje da tecnologia. Ela está aí com a gente na lâmpada que a gente acende para iluminar a sala de aula. Sim, né? eu acho que pode amplificar e eu realmente acredito nisso. Eu trabalho nessa área de tecnologias educacionais há mais de 30 anos. E o que acontece? Há mais de 30 anos eu venho falando de letramento digital, não tem jeito, não tem como fugir. E talvez a maior lacuna, talvez não é uma lacuna, na verdade é um pensamento limitante do professor. É que muitas vezes os educadores acreditam que esse letramento digital tem que partir das instituições. E as instituições nunca vão cobrir essa lacuna de conhecimento técnico, tecnológico. Por quê? Porque as instituições elas não têm orçamento para isso. E também os professores, eles são muito rotativos, então elas não vão investir o máximo em desenvolvimento profissional. O desenvolvimento profissional, ele é seu. Sim. Ele não é da instituição. Então, as suas certificações, os cursos que você faz, as pós-graduações, o que você quiser fazer é seu. E isso quem tem que fazer é a gente pela gente, né? Então, se antes a gente estava falando de letramento digital com outras dimensões, agora entrou nessa dimensão que antes não era visível para a gente, mas agora está massificando, que é a IA. Antes não era visível. A IA não surgiu agora, a inteligência artificial. Ela está desde 1940, tem pesquisadores, né? Turing já estava lá pesquisando. Só que o que acontece agora? Essa camada de letramento em IA, que nada mais é do que letramento digital, ela é uma camada que os professores têm que dominar. Que todas as pessoas têm que dominar. Que todos têm que dominar. Mas tem que começar pelos professores, por quê? Porque eles têm a função de educar. E se eles não educarem os alunos, quem vai fazer? É isso. Eles por eles mesmos, né? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, mas eu acho que tem um potencial gigante. E ainda acho também que quanto mais a gente fala de inteligência artificial, mais tem espaço para educador. Porque lembra que, Jamara, você é das linguagens, certo? Certíssimo. Cara, o que é inteligência artificial? Linguagem. Linguagem. Linguagem é uma probabilidade, é estatística e é semântica. É linguagem. Então, se é linguagem, os educadores têm qualquer projeto envolvendo inteligência artificial, tem que ter educador envolvido. E eu acho que a única diferença agora é que é muito exponencial. Né? A gente que acompanha há muitos anos as ondas de transformação tecnológica, a capacidade dela de se espalhar foi muito rápida, a apropriação, né, também é muito rápida, e a gente até brinca, é o primeiro salto, assim, exponencial de tecnologia que a gente tá vendo, porque normalmente levava ali 5 anos, era 10, depois 5 anos, agora a gente tá falando de semanas, de coisas que mudam de uma semana
para outra, Sim. entendeu? E que fazem parte do dia a dia de todos os profissionais de todas as áreas. E a educação tem que estar sempre à frente. Agora, Sim, a gente e tem Sim. uma grande vantagem da inteligência artificial que eu não via antes nas tecnologias educacionais que a gente fala sempre, né? Que a gente apropria tecnologias e acaba chamando de tecnologia educacional porque a gente incorpora. Uhum. Muitas delas nem foram feitas pensando na educação, né? A grande diferença hoje é que a inteligência artificial, a curva de aprendizado é muito baixa. É a primeira grande tecnologia educacional que a gente tem o potencial de usar, que é muito rápido para você aprender. Só que da mesma forma que é rápido para os professores começarem a utilizar e tudo mais, é rápido para os alunos. Sim. E esse é o perigo. E aí o professor E fica eles pra têm trás. mais tempo, né? Porque os alunos, E eles eles têm estudam mais de tempo. manhã, à tarde, eles podem eles têm mais tempo. trabalhar com inteligência. A gente não. Tá na E corrida ali, ó. tem muita Trabalha demais. criatividade E tem muita também para usar. Sim. Então, se Aham. eles entendem a lógica, aí nós estamos lascados mesmo, né? Então, a curva de aprendizagem é muito baixa. Então, tem um potencial muito grande, ao mesmo tempo que tem um risco muito grande. Muito grande. Mas para o educador, gente, é impressionante como otimiza O trabalho do dia a dia do educador, né? muito, assim, num nível que é impressionante. A Coisa gente que- faz 1000 disclaimers aqui, acreditamos em tudo, tem viés, não responde tudo corretamente, não responde tudo porque Mas- não é uma inteligência humana, Uhum. né? É uma Sim. inteligência que foi criada para Simular. atender os Sim. humanos. Simular a Sim. inteligência Para atender, humana. porque a tecnologia ela é criada para atender as nossas necessidades, não o contrário. É. Então, assim, a gente toda vez que está fazendo formação, a gente tem uma lista de pontos de atenção, que é claro que é uma ferramenta tecnológica, não é inteligência humana. Então, a gente sempre até fala, ela não é criativa, ela imita a criatividade humana, porque ela não é capaz de criar como o humano cria, né? Ela gera, Ela né? Tem gera, uma discussão ela pega- semântica Sim, sobre Ela isso. Sim. pega o que a gente já gerou e aí mistura e diz que criou, né? Uhum. Então, mas eu acho muito importante que, mesmo com todos esses pontos de atenção que, enquanto educadores, nós precisamos olhar, ela é uma ferramenta muito poderosa e ela é um auxiliar excelente para. Nossa. Lembra que eu falei que eu usava tecnologia para acelerar processos Nossa, para a mim? Samara agora ali, tem acelerado, acelerado. vários Você bots. acelera. Então, assim, tem atividades que antes eu levava aí de 8 a 20 horas, por exemplo, para fazer. Hoje eu consigo trabalhar em 4 horas, em 3 horas. Né? Então, e com qualidade, né? Olhando o que saiu o resultado, colocando lá Sim. tudo que eu considero Avaliando. que faz parte do meu repertório para funcionar. Mas a gente não pode trabalhar com esse temor que está sendo dito também, né, Carlota? Do tipo, agora acabou, as pessoas não vão mais aprender. Não, Né? vai. Isso aconteceu quando a calculadora chegou, que ninguém mais O ia aprender lápis, matemática. o livro, tudo era livro, tecnologia, gente. E não precisa mais de professor então, porque tem livros, os alunos vão lá, vão ler A tudo e vão televisão, aprender. quando a televisão começou, tipo... Não funcionou, não foi Uhum. bem assim. O papel do educador vai sempre existir, sempre será importante, independente da tecnologia que virá. Sim. E é isso que a gente precisa entender, porque o nosso lugar no mundo é muito importante, muito relevante. Então, que venham as tecnologias. Que E a vem. gente vai continuar se apropriando Sim. delas. O nosso primeiro episódio, né, Jamara? Sim. A gente falou sobre isso. O Sobre. professor que não será substituído. nunca. Muito Isso legal. foi. Bom demais. Né? Que bom, hoje então a gente tá no ciclo aí. Hoje a gente só continuando, né? escutou, né? A gente só ouviu. Hoje foi. Fala igual uma... Nossa, A gente- Samara hoje tá empolgadíssima. Gente, mas maravilhoso, né? Tem Maravilhoso. muito repertório, tem muita coisa boa pra passar pra Agora gente. só falta uma coisa, né, Jamara? Qual? Quem participa do podcast são aquelas que têm quê? Gente, Ah, por bonito. favor, como eu sempre digo pra vocês, eu tenho livro, eu não tenho, mas eu tenho amigos que têm, né? Então a Carla agora vai falar um pouquinho do livro dela, do processo criativo, de como você chegou até Nossa, esse um material. puxa o outro. Eu nunca me vi neste lugar de escritora, autora. Eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi muito, mas esse aqui realmente é novidade. Mas eu acho que assim, você escreve sobre alguma coisa que o seu coração bate, né? Então, a minha amiga, que inclusive me ajudou, é a editora por onde saiu, que é a Mapa Lab, que é a Carol Sanches. Você conhece Sim, Carol, sim. né?
A Carol Sanches, um dia ela estava em Brasília e a gente foi jantar e a gente estava falando e ela tinha me dado o livro dela para ler, que é o Leituras Elásticas. Uhum. E eu li numa sentada, que era exatamente esse mesmo formato. Eu disse, Carol, pô, um livro assim, eu até faria, não te desmerecendo, mas por quê? Porque eu conseguia escutar ela falando, o que eu vi no livro, era tudo que ela já tinha, a palestra dela, ela tinha começado com Leituras Elásticas, a primeira vez que ela falou do termo foi num seminário Amplifica. Aí eu disse assim, porque eu tô te vendo, eu tô te escutando, então não é algo, e não era nada mega acadêmico, não sei o quê, porque eu estudo muito, mas eu não gosto muito de forma muito rígida e tal. Aí eu disse, aí ela disse assim, tá, e se você fosse escrever um livro, seria sobre o quê? Eu disse, a única coisa que eu poderia escrever é sobre comunidade de aprendizagem. Que legal. E a partir daí surgiu. Deixei um tempo de lado, comecei a escrever, me empolguei, depois achei síndrome da impostora, eu disse, cara, o que eu tô escrevendo Nada aqui? Gente. Tudo óbvio, né? Quem que vai querer ler uma coisa dessa e tal? Aí passei bastante tempo até, aí não, tá. Aí a Carol me insistindo e tal, eu digo, não, vou sentar e escrever. Aí eu comecei com uma prática, uma rotina de todo dia, 5 horas da manhã eu acordava, sentava em frente ao computador e, vai surgir alguma coisa. Psicografava, né? E aí eu psicografava. Isso. Aí eu fiz um download mesmo, tudo que eu já tinha de anos, as histórias e tal, e aí comecei, e aí fui e acabei. E tá aí, tá muito legal, tá tendo uma repercussão até hoje, já tem mais de ano, né, que eu lancei. E tem tido uma repercussão muito boa, a gente já fez uns projetos, estamos com outros aí, né, Legal. Com card derivado daqui, com Já workshop. fez projeto na Globo, fiz. outro. Olha, gente. Vou colocar o link meu desse amor. livro aqui pra você Fiz. comprar, tá? Obrigada, é um orgulho. Muito legal. Vamos puxa colocar o outro. link lá pra vocês, tá? Pra comprar, que é pra valorizar o professor. E a Carla é realmente uma puxadora, tá? Eu fui puxada Poxa, por ela, outros educadores, a gente sempre falou muito isso pra ela. Carlota, você tem que mostrar para as outras pessoas como se tornarem puxadoras. Porque existem outras pessoas com esse viés de puxar, não, vem comigo, vamos fazer, eu confio em você. Então, Sim. Carol ela tem essa característica. ela é uma puxadora. vai Carol, puxando. Ela puxou a gente, não desistiu. Não, por isso que a gente tá aqui vendo hoje. aí, né, gente? Ela puxou e segurou. Sim. Muito bom, gente. É isso, né, gente? Muito A bom. gente podia ficar aqui, acho que a gente pode marcar outra. Eu acho, a gente vai Vem. marcar outro pra falar de outros assuntos também. Tem muita Já assunto. contamos só a parte da história dela, gente. Nossa, tem muita coisa mesmo. Fazer uma série. Mas eu queria agradecer o convite, o carinho. E a gente pode muita coisa, Pode né? muita Professor coisa. pode muito. Pode muito. Pode, É uma honra ter prof. vocês com a gente. Estamos encerrando então a nossa temporada, né, Carolina? Férias, é isso. Estamos encerrando a nossa temporada com Mas essas assim, duas com lindas. chave de ouro. Sim, né, com chave de gente? ouro. Foi um prazer ter você Pra vocês com a inspirar gente. todos esses professores, né? Que tem essa vontade de transformar Sim. como elas. Vocês são possível. inspirações, né, de transformação, né? Tenho É certeza muito que- possível, a gente tem muito potencial Muito mesmo, potencial. né? Pra transformar esse mundo numa realidade que a gente acredita, né? Possível, É né? Possível. E vocês são essas inspirações pra Ai, gente. obrigada, Não poderíamos gente. terminar de outra maneira, né, Carol, a nossa temporada. Foi ótimo. isso. ótimo. Muito obrigada. Obrigada, Honra, gente. meninas. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Até a Tchau, tchau. próxima. Beijo, tchau. Tchau, tchau.